Uma pergunta muito comum dos alunos é como eu crio uma camada vetorial. Vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro, eu olho na camada que eu já tenho, clico sobre ela com o botão direito, propriedades, geral, e vejo qual o sistema de coordenadas que eu estou usando. Sistema de referência de coordenadas. No nosso caso, é o 31.983 Sirgas 2000. Então eu vou criar nossa nova camada com esse mesmo sistema de referência de coordenadas. Por quê? Eu quero que os mapas fiquem compatíveis, que o que eu desenhar fique caindo exatamente no mesmo lugar das feições geométricas dos edifícios. Então, como eu faço isso? Eu venho em camada, criar camada, novo shape. Ele vai me perguntar se eu quero um arquivo de pontos, um arquivo de linhas ou um arquivo de polígonos. Aí depende do que você quer. Se você vai mapear, por exemplo, pontos de ônibus da região metropolitana de São Paulo, não vai ter interesse nenhum você saber a largura, as dimensões do ponto de ônibus. Então você pode usar a feição ponto. Se você vai mapear as linhas de ônibus, você precisa apenas de linhas, então você usa linha. Mas nós vamos mapear regiões, então a melhor opção é usar polígonos. E qual é o sistema de referência de coordenadas, certo? A gente tinha anotado lá que nós vamos usar o Sirgas 2000. Então a gente clica nesse botãozinho aqui, digitamos o código 31.983, que é o código EPSG que a gente já viu nos primeiros vídeos o que é. Ok. Agora aqui, novo campo. São os campos que eu vou querer no banco de dados. O nosso arquivo aqui não tinha um campo na tabelinha da altura dos edifícios? Então, nós vamos criar um arquivo de regiões. Então, vamos escrever aqui nome da região. O QGIS ele tem um limite, tá? De letras. Então, ficou muito grande. Então, vamos escolher um outro nome. Por exemplo, região. O tipo de dado. Ele vai ser um texto, por exemplo, região de edifícios baixos. Pode ser um número inteiro, população, por exemplo, é um número inteiro. Ou pode ser um número decimal. A renda, por exemplo, renda tem reais e centavos, então a gente pode colocar um número decimal. No nosso caso, a região vai ser o tipo de região, então é um campo texto. Qual o tamanho dele? Nossas regiões a gente não vai usar muitas letras. Vamos colocar 20 e adicionar o campo à tabela. Agora eu quero um campo numérico. Então vamos lá, renda. Vou colocar a renda média. Vamos supor que eu tenho esse dado. A renda pode ser um número decimal. Quantas casas decimais? São 2 centavos. Então vamos colocar adicionar. Aí, feito isso, eu já estou satisfeita com o meu banco de dados, então eu clico OK para criá-lo. Vou chamar de arquivo e regiões.